Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Muito bem. Aula 27, objeto do conhecimento, frase, oração e período. Detalhamento, oração, período simples, período composto. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Muito bem, vamos falar sobre frases, sobre oração, sobre período? Muito bem, vamos relembrar. Relembrar frases primeiramente? Então vamos lá, olha só, observe aí. No estudo dos enunciados da língua, identificam-se 3 unidades que apresentam características estruturais próprias. Olha só, temos a frase, vamos relembrar, temos a oração e temos o período. Ok? Vamos detalhar cada uma delas aí na nossa aula de hoje. Vamos falar, relembrar frases. Olha só. O que vem ser frase? Frase é o enunciado linguístico que possui um sentido completo. Então, eles têm um sentido completo. Temos a frase nominal, como já foi abordado, que não apresenta verbo. Temos a frase verbal, que apresenta um verbo. E temos a oração, que é o enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal, que não pode não apresentar sentido completo. Então, a oração ela pode não apresentar um sentido completo, ok? Mas ela vai ter um verbo, vai fazer parte de um verbo. Temos o texto aí do Arnaldo Antunes, olha só, que diz assim, ó, uma, né? Temos uma frase aqui, ó, só essa palavra. Essa frase vai depender de um contexto, né? Vai depender de um contexto. Se eu falar, alguém me perguntar assim, quantas maçãs tu queres? Aí eu respondo, uma. É uma frase, ela depende de um contexto. No contexto ela tem sentido, ok? Então é uma frase. Temos aqui os diversos verbos, olha só, que ele utiliza, que o poeta utiliza nessa música. Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra mão, lava uma mão, lava outra mão, lava uma, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Então, notem aí que temos o verbo lavar, né, que ele está utilizando aí nesse sistema. Então, é importante que você reconheça o verbo na oração, para você indicar quantas orações tem, né? Antes de comer, beber, lamber, pegar, na mamadeira, lava uma mão, lava outra, lava outra, lava a mão. Olha só, então ele utiliza aí, utiliza principalmente o verbo lavar aí nesse primeiro momento. Então, a oração ela vai ter, seguir essa característica de ter um verbo, tá? Então, o que difere a frase nominal de uma frase verbal é o verbo. Mas o que é verbo? Você sabe o que é um verbo? Muito bem, vamos relembrar aí, ó. O verbo é um termo importante, ele nos fornece várias informações, como, por exemplo, quem sofre a ação do sujeito, né? Quem sofre ou pratica a ação do verbo é o sujeito. Ele vai também indicar uma informação sobre o sujeito, no caso, o predicado, ou quando acontece um fato, presente, passado, futuro. Então, essa é a importância que nós temos do verbo, ok? Então, prosseguindo aí com nossas informações. Olha só, vamos então analisar aqui. A frase é todo um enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Então, a frase ela vai depender ali de um contexto a ser utilizado. Quando eu digo assim, ó, boa tarde, vai depender do contexto, né? A frase por si só solta, ela não tem um sentido, mas em um sentido que eu vou falar essa frase, ela tem um sentido, né? Boa tarde. Se eu disser também assim, ó, não, só a frase solta, ela não tem sentido, mas dentro de um contexto, ela vai ter sentido. Então, a frase é isso, ela vai ter sentido. Outra, olha só, quando eu digo assim, ó, para, somente ela é uma frase, dependendo do contexto, ela tem um sentido. Assim, quando eu digo assim, ó, cuidado com isso, também ela vai ter esse sentido, ok?
E também quando eu falo assim, uma oração, ó, o menino comeu o tambaqui, né? Temos aí o verbo comer, temos uma oração, temos aí uma frase verbal, ok? Muito bem. O que vem ser frase verbal, o que vem ser frase nominal? Rapidinho para nós relembrarmos, olha só. Então, frase verbal, ó, temos aqui essa primeira, contém essa oração, que também é um verbo, contém o verbo. Temos aqui uma frase nominal, olha aqui, porque ela não contém verbo. Temos aqui também mais uma frase nominal, porque ela não contém verbo. E temos a outra aqui, que é uma frase verbal, porque contém o verbo sentar aí, ok? Então, notaram aí essa diferença? Frase verbal, ela contém um verbo, a frase nominal não contém verbo. Então, a oração, ela vai conter um verbo, assim como a frase verbal. A diferença é que a oração, ela não precisa ter sentido, e a frase, ela vai fazer sentido ali em um determinado contexto. Uma frase é classificada de frase nominal quando não apresenta um verbo na sua composição, sendo assim ela é formada majoritariamente por nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios. Já as frases verbais são frases que têm verbos, podem ser constituídos por um ou mais verbos, ou seja, por uma ou mais orações. Muito bem, vamos falar agora sobre tipos de frase, rapidinho, olha, para nós relembrarmos aí. Muito bem. Temos aí as frases interrogativas, que vão indicar aí questionamentos, perguntas, olha só, aqui, ó, né? Quando elas vêm nos visitar? Sempre ela vai ter aqui um sinal de interrogação, né? Um questionamento. Quando ela vem nos visitar? Temos frases interrogativas, perguntas, né? Quando você vai escrever uma pergunta, você coloca esse sinal, não é isso? Sinal de interrogação. Quando elas vêm nos visitar? Muito bem. Temos as frases exclamativas, que são as frases que vão indicar sentimentos. Quando você diz assim, ó, que horror! Ela está indicando sentimento, não é isso? Está indicando um sentimento. Então, esse sinal exclamativo, ele vai trazer essa ideia do sentimento, ok? Quando você utilizar nos seus escritos. Muito bem. Temos as frases imperativas, que são as frases de ordem, né? Então, façam silêncio. Então, notem aí que o verbo está no imperativo. É uma ordem, ó. Façam silêncio. São frases imperativas. Temos as frases declarativas também. Observe aí as frases declarativas. Hoje está um dia frio. Concordam comigo que estamos falando aqui a respeito de uma frase, de uma declaração? Olha só. Hoje está frio. Muito bem. Então, temos uma frases declarativas. Então, notaram aí, né? Características que você tem que saber. Primeiro, aqui, vamos falar aqui, então, do sinal. Olha só. Então, que você vai utilizar quando você fizer perguntas. Quando ela vem nos visitar? Quem é você? Né? Você vai utilizar esse sinal, o sinal de interrogação. Ok? Muito bem. Já quando você vai escrever algo que vai denotar, vai indicar sentimento, ó, nesse caso aí, um sentimento de quê? De repulsa, não é isso? Que horror! Né? Que horror! Pare! Também, né? Então, notem aí que ele vai trazer essas características. E as imperativas são os verbos que vão indicar súplica, pedido, né? Façam silêncio. Então, é uma ordem. É uma frase imperativa. E as frases declarativas, você está declarando algo, ele vai ser utilizado aqui. Hoje está um dia frio e você vai pontuar. Ok? Muito bem. Ficou claro, então, esse tipo de frases, as pontuações que você vai indicar, né, os sinais e tudo mais. Ok? Vamos falar agora sobre oração. O que vem ser uma oração? Muito bem, olha só. Então, vamos prestar bastante atenção aqui. O que é uma oração? Oração são facilmente identificáveis através das contagens dos verbos ou locuções verbais. O que são locuções verbais?
Locuções verbais são duas palavras ou mais que vão indicar ali uma ação, né? Vão indicar uma ação. Então, as orações elas são formadas por verbos ou locuções verbais, ok? Então, o que é uma oração? É um elemento que você vai descobrir ali na situação, ali na análise, o verbo. Primeiramente, você vai analisar o verbo, né? Quantos verbos tem? Vamos já chegar no período, mas vamos analisar a oração primeiramente, tá ok? Vamos lá, olha só, observe aí. Então, temos aqui, eu fui ao cinema e me diverti muito. Vamos voltar aqui para indicar para você novamente o conceito, olha só. Vamos ver aqui o conceito. Está aqui, ó. Conceito. As orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos. Então é importante isso, que você localize os verbos ou as locuções verbais. Então temos aí esse primeiro exemplo que nós trouxemos aqui para você. Olha só. Eu fui ao cinema. Temos uma oração aí, não é isso? Temos uma oração, temos o verbo ir. Não é isso? Eu fui ao cinema, uma oração. Notem que aí ele tem um sentido completo, né? Essa oração tem um sentido completo e ele tem aí um verbo, o verbo ir. Eu fui ao cinema. Muito bem. Notem que a importância do verbo. Se você descobrir o verbo, você vai descobrir o sujeito da ação. Quem é que está praticando essa ação de ir ao cinema aí? Você poderia dizer? Olha só, é você perguntar do verbo. Você pergunta do verbo, né? Já adiantando aqui os estudos que nós vamos falar mais adiante, que é o tipo de sujeito. Ó, você pergunta do verbo, quem foi ao cinema? Aí ele responde, eu. Aí você já sabe que é o sujeito da oração, não é isso? Aí o verbo também, ele vai indicar, falei aqui que o verbo também vai indicar o que se diz sobre o sujeito. O que se diz sobre o sujeito? Que ele foi ao cinema. Aqui nós temos o predicado, ok? Sujeito, predicado, tudo isso nós descobrimos através do verbo. Então, temos essa oração aqui, ok? Esse relacionamento entre as palavras e esse sistema que amarra e indica aí o sentido, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo, olha só. Prosseguindo, então, vamos falar aqui a respeito, olha só. Vamos lá. Prosseguindo, ó. Então, eu fui ao cinema. Temos a primeira oração aí, né? Que já temos aí o verbo ir. Ó, eu fui ao cinema. Muito bem. E me diverti muito. Olha aí. Temos duas orações. Como, professor, que eu sei que tem duas orações? Porque você foi aí, leu e descobriu o verbo. Descobriu o verbo. Olha só. Eu fui e me diverti. Eu me diverti. Eu me diverti. Olha aí, primeira pessoa, não é isso? Então, notem aí que nós já temos duas orações. Temos eu fui ao cinema e me diverti. Então, é importante que você saiba localizar os verbos para você fazer uma análise perfeita depois, né? Saber ali quem é o sujeito da primeira oração, sujeito da segunda oração, saber ali a respeito do predicado, né? Do predicado do sujeito. Então, notem aí dessa importância de você localizar os verbos, ok? Então, eu fui ao cinema e me diverti, ok? Muito bem. Então, temos aí duas orações. Por que duas orações, professor? Está aqui dois verbos, ó. Cada oração com seu verbo. Duas orações. Eu fui ao cinema e a outra oração e me diverti. Notem aí que nós temos aqui um conectivo que está ligando essas duas orações. Aqui, ó, que é o é. Como se fosse uma soma de informações. Uma soma de informações. Eu fui ao cinema e também me diverti. Notaram aí? Muito bem, já analisando aí as orações coordenadas sindéticas e assindéticas que vamos trabalhar mais à frente, tá bom? Muito bem, então temos aqui, ó, primeira oração, segunda oração. Vamos prosseguindo? Vamos
ver se nós conseguimos aqui indicar mais orações aí, ó. Eu fui ao cinema e me diverti, apesar do filme ser horrível. Olha só, mais um verbo. Então temos aqui 3 orações. Ó, temos a primeira, eu fui ao cinema. Primeira oração, eu fui ao cinema. Me diverti muito. Segunda oração. Ó, tá? E vamos para a terceira, que diz assim, ó, apesar do filme ser horrível. Então temos 3 orações. 3 orações. Eu fui ao cinema, me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Então temos 3 orações. Como eu sei? Porque temos 3 verbos. O verbo ir, o verbo divertir, o verbo ser aqui, ó. Né? Então, 3 orações. Eu fui ao cinema, me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Ok? Muito bem. Olha só, prosseguindo então. Ok? Ficou claro então essa característica da oração? Então vamos voltar aqui para indicar aqui o conceito. Importante que você veja o conceito. Olha só aqui, ó. Né? Então, as orações são facilmente identificáveis através da contagem de verbos, olha só, ou locuções verbais, ok? Então, você vai localizar o verbo e vai indicar ali a oração, ok? Muito bem. Então, falamos aí a respeito da oração, do conceito da oração, depois analisamos aqui cada verbo, indicando quantas orações temos aqui nesse período, olha só, aqui, ó, 1, 2, 3, 3 orações, não é isso? 3 orações, 3 verbos, muito bem. Ó, aqui, muito bem. Prosseguindo então, falando ainda sobre oração. Vamos lá. Muito bem, oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Já sabemos disso, né? Já sabemos que a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, ok? Muito bem. Ele pode ou não ter sentido completo. Pode ou não ter sentido completo, ok? Vai depender aí do contexto, né? Do contexto. Eu posso escrever uma frase, né? Uma frase que ela vai precisar, uma frase não, uma oração, ou falar uma oração, que ela vai precisar de um complemento. Ela precisa ser complementada, ou seja, só a oração, ela não vai fazer sentido, ela vai precisar de um complemento ali para, dentro do contexto, fazer sentido, ok? Muito bem. A partir ali de um ato comunicativo. Muito bem. Vamos prosseguindo, retornando lá, para falarmos ainda, continuar falando ainda a respeito sobre a oração. Vamos lá? Olha só. Então temos aí, pode ou não ter sentido completo a oração, mas ela vai ter um verbo, ou vai ter uma locução verbal, ok? Muito bem, então temos aí, ó, já sabemos disso, isso nós não vamos esquecer. Ele pode ou não ter sentido completo, ok. Então vamos lá, ler esse exemplo que nós trouxemos para você aí, olha só. No começo a palavra já existia. Temos aqui uma oração, não é isso? Uma oração. Notem que aqui, se eu falasse só isso aqui, em qualquer contexto, aí você queria saber, mas eu quero mais informações. No começo a palavra já existia, mas se ele não tiver um contexto ou um complemento, ele não vai fazer sentido. Concorda comigo? Então, por isso que a oração só, ela pode não ter sentido, ok? Então, vamos prosseguindo. Vamos voltando lá para o nosso exemplo para indicar aqui, retornando para o nosso exemplo, para indicar aqui a respeito de cada oração. Olha só. Então, temos aí, na palavra, no começo a palavra já existia. Temos aí o verbo existir. Ó, o verbo existir, né? Temos aí uma oração, indicando aí o verbo existir.
Aí prossegue, ó. A palavra estava voltada para Deus. Então temos aqui mais um verbo. Ó, mais um verbo. O verbo estar. Então já temos aqui o verbo existir, o verbo estar. Vamos prosseguindo aí. E a palavra era Deus. Então temos, pode ou não ter sentido completo, no caso aí já temos um sentido completo aí nesse período, né? Ó, no começo a palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Então temos aí o verbo existir, temos o verbo existir, o verbo estava e o verbo ser aqui. Então temos aí três orações, ok? Muito bem, olha só. Viram aí como é fácil? Você vai localizar os verbos. Você vai localizar os verbos e contar quantas orações, ok? Muito bem, para indicar o período, que é o que nós vamos analisar agora, o período. Vamos lá? Vamos saber o que é? Já falamos aqui sobre frases, relembramos frases, falamos sobre oração. Agora nós vamos saber o que é um período, ok? Muito bem, vamos lá. Então, já sabemos que oração ele vai indicar um verbo. E período? Olha só, período. Vamos saber aqui, vamos ver aqui qual é o conceito de período? Muito bem. Período é um enunciado com sentido completo. Olha só, se a oração não precisa ter sentido completo, o período não. O período ele já vai indicar ali um sentido completo. Ele é construído por uma ou mais orações. Uma ou mais orações, mas aí uma vai ter sentido. Então, se tem um sentido completo, é um período, nem que seja uma oração, tá bom? Ele tem que ter sentido completo. Já a oração não precisa ter um sentido completo. Então, o período é um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Quando há apenas uma oração, ou seja, olha só, quando há apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo, ele é chamado de período simples. Só um verbo, período simples. Quando há dois ou mais verbos, dois ou mais, ele é chamado de período composto. Ok? Muito bem. Então temos aí o exemplo. Ó. Mário me ligou para dizer que não virá esta noite. Então temos aí um período composto por três verbos. Três orações. O verbo ligar, o verbo dizer e o verbo vir. Notaram? Notaram que também que esse período, composto aí por três verbos, ele tem sentido completo. Né? Se eu der essa informação para você assim, ó, Mário me ligou para dizer que não virá esta noite. Pronto, a informação está dada, está completa. Concordam comigo? Exatamente. Olha só. Notaram aí que ele vai trazer a informação completa? Se eu disser Mário me ligou para dizer que não virá esta noite, pronto. Assim como esse outro período aqui, ó, que nós analisamos anteriormente, que vou voltar aqui, vou retornar para indicar para você, olha aqui, ó. Temos aqui um período completo, ó. Né? Vou riscar aqui, ó. Aqui, ó. Temos aí um período composto, não é isso? Período composto por quantas orações? Contem aí. Contem aí, olha só, tá aqui, eu vou até ajeitar aqui, olha. Período composto por quantas? Professor, aqui. Aqui, ó. Muito bem. Ó, temos um período composto por três orações, não é isso? Três orações, temos três verbos. Ó, no começo já existia a palavra, estava voltada para Deus. A palavra era Deus. Então temos um período completo, um período composto por três orações, composto por três verbos, ok? Ficou claro então
essa diferenciação entre oração, período, que nós analisamos, frase, também falamos um pouquinho sobre frase, oração, período, não é? Então, ficou claro para você aí essa diferenciação, né? Falamos aqui sobre frase, que ela vai depender ali de um contexto comunicativo. Então, ela pode ser uma frase verbal, como o nome já diz, já contém verbo, nominal, que não contém verbo. Falamos sobre oração, que ela não precisa ter um sentido completo, né? Mas ela vai ter que ter um verbo. Falamos aqui sobre oração, falamos também sobre período. Período pode ser um período simples, com um verbo somente, ou seja, mas ele vai ter que ter sentido completo, porque é um período, né? Mesmo com o verbo, ele vai ter um sentido completo. E o período composto, que pode ser por 2 ou mais verbos, também vai ter o sentido completo, né? Vamos contar ali quantas orações, ou seja, quantos verbos tem no período, ok? Muito bem, vamos analisar aí uma canção para vermos aqui alguns verbos que compõem, olha só. Muito bem, temos aí a música de Renato Russo, Faroeste Caboclo, que diz assim, conta uma historinha, se você conhece a música você já sabe, né? Ele conta a historinha do João de Santo Cristo. Então notem que essa narrativa, nós vamos analisar aqui, temos vários verbos, olha só. Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam, né? Era o que todos diziam. Quando ele se perdeu, deixou para trás todo o marasmo da fazenda para sentir, só para sentir, para ele sentir. No seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, né? Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror, ele era o terror da cercania onde morava. Ele morava. E na escola, até o professor com ele aprendeu. Muito bem, vamos pegar esses verbos aí. E esse texto. Notem que temos um período aí, né? Primeiramente, sabemos que o período ele tem uma unidade sintática, né? Ele trata de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Então temos aí esse trecho. Ele tem um sentido completo, mesmo que eu tenha pego aqui um trecho, mas ele conta uma história, né? Você lendo esse período, formado por várias orações, ele conta uma história, ele tem um sentido, né? Ele conta a história, essa narrativa, de um tal de João de Santo Cristo, que não tinha medo, né? Que era como as pessoas diziam, quando ele se perdeu, ele deixou para trás o marasmo da fazenda. Então já sabe ali dessa narrativa, vai se contando, né? Que ele morava em uma fazenda, só para sentir o sangue que Jesus lhe deu, quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro o soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Então notem aí, temos essas características do período que ele vai indicar. Na fala, ele pode indicar o início e o final do período, são marcados pela entonação, na escrita eles são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita ali sua extensão. Os períodos eles podem ser simples e compostos. Nesse período aí que nós analisamos rapidamente, muito bem. Ficou claro então essas características que analisamos, falamos um pouco sobre frase, falamos um pouco sobre oração, conhecemos frase nominal, frase verbal, oração, período composto e período simples. Muito bem.